Shabbat Shalom. O tema da mensagem desta paraxá, deste Shabbat, é responsabilidade coletiva. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Eu te dou graças pela Tua palavra, me ajude a ministrar aquilo que o Senhor deseja hoje. Tenha liberdade, Senhor, de mudar essa mensagem também, aquilo que talvez eu não anotei, aquilo que veio específico e o Senhor escolheu revelar agora. Tenha liberdade de fazer conforme a Tua vontade, pois eu dependo de Ti. Eu não posso saber, Pai, aquilo que está oculto, mas o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor pode revelar a Tua congregação. Tenha, Senhor, direcione as nossas vidas. Tenha o poder aqui no nome de Yeshua HaMashiach de poder transformar-nos, mudar o nosso destino para o bem. Capacita-me para isto, dá-nos ouvidos para Te ouvir. É o que eu lhe peço, no nome de Yeshua. Eu sou apenas o servo aqui, Senhor. Usa a minha boca, Pai, para falar, no nome de Yeshua. Que assim seja, que assim seja. Então, o tema da mensagem é responsabilidade coletiva. Na paraxá dessa semana, Shoftim, juízes, nós lemos sobre os juízes e oficiais que deveriam ser levantados para julgar o povo e fazer a aplicação da Torá em Israel, nos ensinando que nós não fomos chamados para fazer a vontade do Senhor sozinhos. Na verdade, se tem algo que essa paraxá nos ensina, é sobre a unidade do povo de Hashem. O quanto cada um era responsável ali pela aplicação da palavra, pela obediência, e o Senhor levanta autoridades para que isso também acontecesse. Porque eram os juízes oficiais que cumpriam essa função e era necessário que o povo honrasse aquelas autoridades ali vigentes. E o mesmo também valia para as autoridades em relação ao povo, porque sem amor eles estariam fadados ao fracasso. Se aquelas autoridades levantadas ali não se baseassem na Torá e os 2 maiores mandamentos, como nós sabemos, e eles sabiam também, porque quando perguntaram para Yeshua, eles disseram: o Senhor está certo? Perguntaram para Yeshua qual era o maior mandamento, e Yeshua falou: amarás o Senhor teu Deus todo coração, alma e entendimento, e amará o próximo como a ti mesmo, né? E tem a versão ainda mais completa, que está em Marcos, que ele cita ainda o Shema. Os sábios ali diziam: é verdade, você está certo. Então eles sabiam que a base para a aplicação da Torá estava no amor. E os juízes e oficiais ali, sem essa base, eles não aplicariam da maneira correta. Eles não fariam a vontade do Eterno. E isso se estende a tudo, porque não é possível nós aplicarmos a Torá do Senhor, cumprirmos ela na nossa vida, sem termos base no amor. Sem termos base no amor. Se nós pensamos que isso é possível, nós estamos destinados ao fracasso. Não tem como eu cumprir a palavra do Senhor se eu não amo, porque a base para tudo que nós fazemos é o amor. O Eterno amou, e por isso que Ele enviou o seu Filho. Por isso Ele enviou o seu Filho para nos salvar. E na verdade, se nós não estamos cumprindo com isso, tudo que nós fizermos então pode até se tornar um peso para o próprio Eterno, suportar aquilo que nós estamos fazendo, se nós não somos agradáveis aos olhos dele. Ainda como a Indorosh Anderson conversava hoje comigo, e eu quero ler um texto que diz sobre isso, que está em Amós. Convido os irmãos a abrirem as Escrituras. Amós capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 14. Amós capítulo 5, versículo 14. Se você está usando a Bíblia Judaica completa, está na página 770. Está escrito assim: procurem o bem e não o mal, para que sobrevivam. Então Adonai Elohim Tzvaot, o Senhor, Deus dos exércitos, será com vocês. Como dizem que Ele está, ou seja, o povo proclamava isso, né? O Senhor está conosco. Ele fala: para que eu esteja com vocês, vocês precisam procurar fazer o bem, não é? Versículo 13: odeiem o mal, amem o bem e mantenham a justiça junto ao portão. E aqui ele está dizendo principalmente para os juízes que ficavam nos portões das cidades, como nós lemos na Torá. Talvez Adonai Elohei Tzvaot sinta a pena dos sobreviventes de Yosef. Nós vamos agora para o versículo 21.
Eu odeio, abomino completamente suas festas. Não sinto prazer em suas assembleias solenes. Se vocês me apresentarem ofertas queimadas e ofertas de grãos, não as aceitarei. Tampouco considerarei as ofertas de paz do gado criado em confinamento. Poupem-me do barulho de seus cânticos. Não quero ouvir o toque de seus alaúdes. Em vez disso, que a justiça corra como água e a retidão como uma corrente ininterrupta. Vocês trouxeram-me sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, casa de Israel. Não, mas agora vocês suportarão Sikut como seu rei, e Quium, suas imagens, a estrela de seu Deus, que fizeram para si, enquanto eu os envio para o exílio, para além de Dameseque, diz Adonai Elohei Tzvaot, este é o seu nome. Então o Eterno coloca o quê? Se nós não fizermos aquilo que ele espera, não adianta nós fazermos toda aquela parte litúrgica, porque ele não vai aceitar. Se nós não tivermos base, principalmente no amor, se nós não formos corretos uns para com os outros, o Senhor, as nossas reuniões, os nossos cânticos serão um peso para o Eterno. E considerando isso, nós sabemos que o Senhor levanta então pessoas na terra para cumprir com a vontade dele. E nós não temos como fugir disso. Muitas vezes nós queremos nos afastar, fazer as coisas do nosso jeito, tentar fazer tudo sozinho. E não é isso que a Torá diz, não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. E a palavra deixa muito claro que as nossas bênçãos, elas estão nas mãos de outras pessoas. Nós somos abençoados por meio de outras pessoas. E o Senhor ensina isso desde que ele chamou um homem para sair da terra dos seus parentes, que foi o caso de Avram, não é? Que depois se tornou Abraão. O Senhor disse o quê? Que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. A nossa bênção, ela vem por intermédio de pessoas. E Abraão também poderia se tornar uma maldição. Ele poderia, se ele se desviasse da presença do Senhor, ele também pode, nós podemos espalhar maldição, porque contamina. A nossa bênção vem por meio de outras pessoas. E um texto que deixa isso claro é a viúva de Sidom, que ela foi abençoada com alimento à medida que ela abençoou o profeta Eliarro. E sabe o que é interessante, irmãos? Que o Eterno fala o seguinte para Eliarro: eu falei com uma viúva para ela te alimentar. Então o Eterno falou diretamente com ela. Vamos ler o texto? Melachim Aleph, 1 Reis, capítulo 17. Melachim Aleph, 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Está escrito assim: então esta palavra de Adonai veio a Eliarro: levante-se, vá a Sarfat, uma aldeia de Sidom, e fique ali. Atenção. Eu ordenei a uma viúva dali que cuide de você. O Senhor falou com ela. Ele se preparou e foi para Sarfat. Chegando ao portão da cidade, viu uma viúva recolhendo alguns gravetos. Ele a chamou e pediu: por favor, traga-me um pouco de água e um recipiente para que eu beba. Enquanto ela estava indo buscar a água, ele gritou para ela: por favor, traga-me também um pedaço de pão em sua mão. E ela respondeu: como vive Adonai, o teu Deus, não tenho nada para cozinhar, apenas um punhado de farinha em uma vasilha e um pouco de óleo na botija. Eu estou aqui colhendo alguns gravetos, de modo que possa cozinhar algo para mim e para meu filho. E depois de termos comido isso, vamos morrer. Irmãos, quantas vezes nós sentenciamos o nosso futuro com as nossas próprias palavras? Tantas vezes nós fazemos isso. Vamos continuar a leitura. Eliarro disse à viúva: não tenha medo, vai e faça o que você está dizendo, mas primeiro use um pouco do que você tem. Que pedido, né? Mas primeiro você vai usar um pouco do que você tem e fazer um pequeno pão e trazê-lo para mim. Depois faça comida para você e seu filho. Primeiro você dê comida para mim, depois você vai lá e alimenta você e seu filho. Porque é o que Adonai, o Elohim de Israel, diz: a farinha da vasilha não acabará, nem o óleo da botija faltará, até que Adonai mande chuva sobre a terra. E ela obedeceu, né? Fez de acordo com o Eliarro tinha dito. E ela
ele e sua família tiveram comida para comer por um longo período. A vasilha da farinha não se esgotou, nenhum óleo faltou à botija, cumprindo a palavra de Adonai, falada por intermédio de Eliahu até aqui. Por que eu estou lendo esses textos com os irmãos? Explicando aqui sobre as nossas bênçãos estarem nas mãos de outras pessoas. É porque quando eu li a porção dessa semana, logo no começo dela, eu fiquei pensando, né? Falei, Senhor, o Senhor levanta autoridades e, Baruch Hashem, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas uma coisa que vem em mim, e com certeza vem na mente de muitas pessoas, e eu tenho aprendido muito sobre isso, por que o Senhor não fala logo com todo mundo, né? Por que o Senhor já não ensina a todo mundo? E aí não ia precisar de autoridades, não ia precisar de tudo isso, o Senhor já ia revelando para todo mundo de uma maneira completa. E o Senhor me ministrou de uma maneira muito forte, usando a porção dessa semana e estes textos. Primeiro, irmãos, o Eterno ele poderia entregar tudo a todos, mas hoje neste mundo caído, com a situação que nós estamos hoje, o nosso entendimento todo corrompido, nós não podemos suportar tudo que o Senhor deseja entregar, ou tudo que Ele entregaria se assim fosse. Se assim fosse, nós já temos aprendido sobre isso. Irmãos, o Eterno ele não entrega tudo. O pouco que Ele entrega para nós, muitas vezes nós nem concordamos. Tem pessoa que dá uma desfigurada, começa a pensar, e agora o que eu vou fazer? Eu já comentei aqui o meu testemunho de quando eu comecei a aprender, como foi difícil para mim aceitar que o nome de Jesus era Yeshua. Um nome. Não foi uma grande revelação, talvez, não sei, alguns podem pensar assim. É que para mim foi algo assim, que eu falei, como assim o nome dele não é este? Agora imagina se o Senhor entregasse tudo para nós, que Ele deseja tudo. Vamos supor que isso fosse possível. Se Ele te entregasse tudo, se Ele falasse qual vai ser seu futuro. Se hoje o Eterno colocasse para você qual é o teu futuro, o que você faria com a sua vida? Talvez você atrapalharia tudo que Ele tem para você viver, se Ele te entregasse tudo. Então, o Senhor foi me ministrando que por isso que Ele distribui os dons e revelações entre nós, um pouco para cada um. A revelação vem um pouco para cada um, porque aí a pessoa que recebe a revelação, ela vai dar aquela... ela vai ruminar, né? Ela vai trazer o entendimento, ela vai pensar, entender. Agora eu entendi a revelação, porque tem coisas que o Senhor fala conosco que a gente não entende. É difícil até para explicar para nós mesmos. Coisas que o Senhor nos ministrou e nós demoramos anos para aplicar, anos para entender. E aí o Senhor entrega a cada um, então, Ele vai distribuindo a revelação. Quando a pessoa chega, ela tem um processo para ela entender o que o Senhor falou. E aí a pessoa chega e fala, olha... O Senhor falou comigo isto e isso. O Senhor me deu uma revisão e aí eu fui entender. E às vezes a pessoa ficou lá semanas na casa dela estudando para entender o que o Senhor tinha. Ele faz isso conosco por causa do nosso entendimento. Nós estamos em um corpo caído. A nossa mente tem todo um processo para nós aprendermos. E nisso também o Senhor me ministrou. Porque existe duas formas mais assim para nós aprendermos. Aquilo que nós vamos aprendendo gradativamente, que é por meio dos processos que nós vivemos, e o Senhor trabalha muito assim conosco. O Eterno, ele não entrega as coisas de uma vez e nem espera que nós entendamos elas de uma vez. Nem espera, porque sabe que nós somos pó e que nós não conseguimos aprender as coisas de um dia para o outro. Já tentou ensinar alguém e essa pessoa aprender as coisas de um dia para o outro? Ela pode até acontecer, mas geralmente é traumático. Geralmente, quando nós aprendemos as coisas de um dia para o outro, geralmente é por meio de traumas. É quando nós sofremos. E o Senhor não tem para que ninguém sofra. Ele não tem isso. Quem faz isso é o mal. O mal, ele quer causar traumas em nós. E os seus, ele usa assim. Ele traumatiza os seus para preparar eles rapidinho. E o Senhor não faz isso. 25 anos Abraham esperou para receber Isaac. E no meio do caminho ele aprendeu muita coisa. Existia um processo, um tempo para ele ficar pronto para receber a promessa. E para nós tudo também é assim. Existe um tempo de aprendizado para nós. E geralmente quando nós queremos pular este tempo, pular os processos, nós vamos sofrer.
nós vamos passar por traumas. Agora, também é verdade que quando nós nos atrasamos demais, quando nós saímos da vontade do Senhor, o trauma vai vir também. Muitos dos sofrimentos que eu passei, principalmente quando eu adoeci, foi porque eu já estava atrasado. O Senhor já vinha falando. Ele já vinha me ensinando sobre temor e reverência. Ele foi falando. E eu fui recusando no meu orgulho, até que eu adoeci. E dentro do hospital, depois de 3 cirurgias, foi quando um homem dele, um profeta, foi lá falar comigo. E ali finalmente, eu estava pronto para receber aquilo que o Senhor ia falar. E é interessante até a posição, porque eu estava sentado, tinha cama, né, onde eu estava internado, e tem aquela escadinha que colocam, porque como eu fiquei muito debilitado, eu tinha que subir pela escadinha para subir na cama, para deitar. E aí eu estava sentado nela, então eu estava bem baixo. Eu lembro que eu olhava pro homem, assim como ele muito acima de mim. E isso também o Senhor ministrou, porque foi uma posição de humildade ali, que eu precisei, infelizmente, passar, porque quando o Eterno quis fazer, por meio de um processo gradual, eu não quis passar por isso, por causa do orgulho. Muitas vezes é o nosso orgulho que vai conduzir a gente a um processo traumático que não é a vontade do Senhor. Mas o Senhor é poderoso para, mesmo em momentos como esse, nos ensinar também. E mesmo em momentos como esse, a gente pode escolher não querer aprender. Nós podemos fechar nosso coração. Nós podemos fechar o nosso coração para pessoas, não é? Na verdade, a pergunta que me veio, que gerou essa ministração, também é um processo que o Senhor está concluindo. Que é o quê? Eu queria receber tudo, eu não queria ter que depender de ninguém, não é? Já é uma pergunta que pode ser capciosa. Olha, por que eu tenho que esperar a revelação vir por meio de outras pessoas? Por que o Senhor já não me acorda à noite e me dá a revelação completa daquilo que Ele deseja fazer? Não é? Porque isso nós queremos o quê? Eu não quero ter que lidar com outras pessoas. Não é? Todas as vezes que nós começamos a pensar isso, geralmente a gente está correndo de lidar com vidas. E não tem como cumprir a palavra do Senhor sem pessoas à nossa volta. Isso é algo que nós temos de aceitar no nome de Yeshua e entender que o Senhor está utilizando as nossas vidas, assim como Ele levantou autoridades no meio do povo de Israel, para nos fazer crescer. Ir na direção que Ele tem. Nessa paraxá mesmo, várias situações seriam resolvidas de imediato se o Eterno falasse com clareza a todas as pessoas. Até no caso das testemunhas. Já pararam para pensar sobre isso? O Senhor podia falar todas as coisas ali no tribunal, mas não é assim. Nem sempre Ele vai falar tudo. E para isso precisava o quê? Toda acusação só era confirmada com pelo menos 2 testemunhas. Eu fiquei pensando, mas o Senhor podia falar ali com o juiz. Mas e se Ele escolher usar 2 testemunhas? E se Ele fizer de outra forma? Porque Ele deseja que nós desenvolvamos relacionamento e confiemos uns nos outros. Se eu ficar reativo e não confiar mais em ninguém, logo eu não vou confiar mais no Eterno. Irmãos, deixa eu compartilhar. Não sei se já compartilhei aqui, mas acho que vale a pena eu compartilhar de novo. Teve um momento em minha vida que, porque eu passei a desconfiar de algumas pessoas. Passei a desconfiar de algumas pessoas. Eram poucas. Vivia umas situações ruins, não concordei. E aí eu fiquei reativo. Eu estava sempre armado, sempre um passo atrás, né? Sempre em posição de defesa, de ataque. E eu não removi aquilo da minha vida, eu não deixei o Senhor tratar. Muito difícil orar por aquilo. Quando eu orava, eu estava fechado até nas minhas orações. Eu sabia que aquilo era um problema. E eu não vou dizer que eu coloquei debaixo do tapete, mas eu coloquei que nem um vaso, um móvel na minha casa. Ficou lá o problema e ele estava lá. Eu não escondia ele, mas ele estava lá. Eu não busquei ajuda, não confessei meu pecado para que eu fosse curado, não é isso que diz a palavra? Confessar esse pecado uns aos outros para que sejais curados. E aquilo foi tomando a minha vida. E sabe qual foi o efeito? Aquilo começou a contaminar e eu passei a desconfiar de outras pessoas. Até chegar um ponto que foi só ali que eu confessei. Eu chamei até a liderança para conversar. Eu falei, olha, chegou um momento na minha vida que eu não confiava mais em ninguém. Ninguém. Todo mundo estava devendo alguma coisa. Todo mundo poderia me... Era um mal em potencial para a minha vida. Era uma coisa maligna mesmo.
E quando eu coloquei isso para fora, o Senhor me tratou. E mais uma vez, foi um processo, porque não foi de um dia para o outro. Eu passei por um processo de conversão nesta área da minha vida. Porque eu pensava que eu estava me protegendo. Melhor eu ficar aquela pessoa ali, melhor ficar assim, porque eu não posso confiar. E eu pensava que estava me protegendo. Isso não era prudência, eu não estava sendo prudente. Eu não estava sendo prudente. Eu estava sendo mal. Porque eu sempre esperava que o outro fosse mal. É quando você olha para o outro e fala, essa pessoa é má. Você sempre vai olhar para o outro julgando ele. Essa pessoa toma cuidado ali, porque olha ele aquele ali. E você não dá chance a ninguém, para ninguém se converter. Na verdade, como que eu vou amar alguém que eu estou julgando ser mal e desconfiando o tempo todo? Porque o Eterno sabe do que nós somos feitos. E Ele nos ama. Ele é misericordioso e todos os dias a misericórdia dele se renova e ele nos dá a oportunidade de nos convertermos. Mas tantas vezes nós não queremos ser como ele, porque nós não queremos dar ao outro a chance, a oportunidade de se converter. E isso não é prudência. Isso é maldade, quando nós olhamos para alguém o tempo todo dizendo, essa pessoa é má. Não, cuidado. Isso me contaminou ao ponto de eu não confiar mais em ninguém. Eu falei, parou, tem alguma coisa errada comigo. Quando eu percebi, eu falei, tem alguma coisa muito errada acontecendo comigo, porque eu não estou confiando mais em ninguém. Ninguém. E comecei a olhar para tudo. Eu falei com a minha esposa, eu falei, todo mundo para mim é um potencial, agora não ore por mim. Tem alguma coisa muito errada com a minha cabeça. Isso não pode continuar. E na época nós oramos. E o Senhor me libertou. E como é bom viver assim. Como é bom viver liberto disso. Como é bom vivermos liberto disso. O Senhor poderia falar todas as coisas e Ele não falava. Não, levanta 2 testemunhas, vai ser assim, vocês vão conversar, vocês vão se resolver. Porque existe um processo de transformação de caráter quando nós nos ajuntamos para resolver também as diferenças que nós temos. Existe um processo de transformação sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós temos de esperar juntos pelas soluções que vêm do Eterno. Às vezes o Senhor não fala com ninguém, nós temos de esperar juntos. Qual é a resposta que vocês têm sobre isso? Nós não temos a resposta ainda. Nós estamos orando. Porque existe também uma virtude no esperar. Né? Uma das coisas que mais nos ensina aqui é esperar. Ainda mais para a nossa geração, que tudo é rápido, tudo cada vez o homem está otimizando para poder acelerar os processos, acelerar como as coisas se desenvolvem, principalmente na eletrônica, né, no computador. Tudo é mais rápido, cada vez mais rápido, e nós estamos sendo ensinados pelo Eterno o contrário. Você tem de aprender a esperar. Esperar no Senhor. Não é sem motivo que o Eterno diz que nos plantou. Quero ler com os irmãos, vamos abrir juntos. Jeremias, Irmeiarro, capítulo 24, versículo 4. Irmeiarro, capítulo 24, versículo 4. Diz assim: vamos ler do versículo 1, quero contextualizar melhor aqui. Depois de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, rei de Babel, levar Jecaniahu, o filho de Joiaquim, rei de Judá, com os líderes de Judá, os artesãos e os trabalhadores habilidosos para o exílio de Jerusalém a Babel, Adonai deu-me uma visão. Ali em frente ao templo de Adonai foram colocados 2 cestos de figos. Um dos cestos continha figos muito bons, como os colhidos em primeiro lugar. Na outra cesta estavam figos muito ruins, tão ruins que não eram comestíveis. Então Adonai perguntou-me: Irmeiarro, o que você vê? E eu respondi: figos. Os figos bons são excelentes, mas os maus são muito ruins, tão ruins que não se podem comer. E a palavra de Adonai veio a mim: eis o que Adonai, o Deus de Israel, diz: eu considero os exilados de Judá, aos quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, Casdim, bons,
como esses figos bons. Com esses bons figos, cuidarei deles, de seu bem, e os trarei de volta a esta terra, e os edificarei e não os cortarei, plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para saberem que eu sou Adonai. Eles serão meu povo e eu lhes serei Deus, pois eles voltarão para mim com todo o coração. Contudo, a respeito dos figos maus, que são tão ruins que não se podem comer, Adonai diz: farei de Sidquiarro o rei de Judá e seus líderes semelhantes a eles, como farei com o restante desta terra e com os habitantes da terra do Egito, a todos os lugares para onde eu os conduzir. Farei deles objeto de horror repulsivo a todos os reinos da terra, uma desgraça, um provérbio, um escárnio e uma maldição, e enviarei a espada, a fome e a praga entre eles, até desaparecerem da terra que dei a eles e a seus antepassados. Irmãos, até aqui, o Senhor nos compara sempre como árvores frutíferas que Ele planta. E assim como árvores, nós temos um tempo de amadurecimento. Existe um tempo de amadurecimento. Tem uma coisa que muitas vezes nós não sabemos lidar, geralmente com os outros, né? É o tempo de amadurecimento. Nós temos muita dificuldade de esperar os outros ficarem prontos e amadurecerem, não é? Quem já plantou alguma coisa sabe que é assim, a gente fica lá, pelo menos na primeira vez, né? Quem não tem experiência, foi o meu caso. Eu ficava todo dia, eu ia lá na horta para ver se estava dando fruto. Toda vez eu ia na horta para ver se o legume já tinha nascido, se as verduras já estavam prontas. Eu não tinha experiência com isso. E muitas vezes nós fazemos isso uns com os outros. Nós ficamos todo dia indo lá vendo se a pessoa está pronta, não deixando o Senhor concluir o trabalho dele, a forma dele atuar nas vidas. Muitas vezes nós queremos acelerar os outros, e se nós fizermos isso, nós podemos traumatizar as vidas, sabia? Porque nós queremos acelerar o desenvolvimento delas. E nós não somos iguais. Alguns ficam prontos mais rápidos, outros não, outros têm um processo mais lento. Eu aprendi isso muito em casa, porque muitas coisas a Carol é mais rápida do que eu, outras eu sou mais rápido do que ela. E o Senhor me ensinou a respeito de processos, o quanto nós temos de respeitar uns aos outros nos processos das pessoas. Porque o Senhor sempre nos tratou assim, como árvores frutíferas, como frutos. Por isso que é fruto do Espírito. Os frutos amadurecem. Agora também pode dar fruto podre. Pode ter um efeito contrário também, porque aquilo que é mal também vai crescer. Aquilo que é ruim também vai crescer, como ainda compartilhei com os irmãos. A desconfiança minha cresceu ao ponto de eu não confiar mais em ninguém. Cresce. Tudo que nós não tratamos na nossa vida vai crescer também. E o Senhor deseja nos tratar para estarmos prontos para aquilo que Ele deseja nos entregar. Irmãos, nós estamos lidando todos os dias, com o desafio de cumprirmos a palavra do Senhor, de vivermos em unidade, mas existe também um espírito contrário contra tudo aquilo que nós estamos, o Senhor nos levanta para fazer. Às vezes não é só uma questão de uma luta interna que você tem contra si mesmo, não é só a questão da carne. Existe também uma guerra espiritual. Na sexta-feira, ontem, antes do Shabat, eu estava ali trabalhando na mixagem de uma das canções que nós gravamos na terça-feira passada. E começou a me bater um desânimo. Eu falava, eu até compartilhei aqui com os irmãos. Eu falei, por que eu estou desanimado? De tarde, ali trabalhando no estúdio, eu falei, o que está acontecendo? E começava a vir uns pensamentos estranhos. Olha, não vai dar certo, e aquilo também não sei o quê, olha essa mensagem, a ministração. Eu falei, não, tem alguma coisa errada comigo. Eu levantei e eu fui orar, e escutando ainda em casa que ela estava com uma crise de tosse. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é. E eu comecei a colocar diante do Senhor a minha vida. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está vindo sobre mim? Eu comecei a olhar, eu falei, olha, eu tenho tudo que eu preciso, as coisas estão acontecendo, tem dado certo, eu não tenho falta de nada. Eu comecei a fazer uma lista diante do Senhor, proclamar tudo que Ele estava fazendo. Eu falei, eu não tenho motivo para reclamar. Eu falei assim, teve um momento aí de algumas pessoas enfermas. O Senhor tem nos dado saída. O que está acontecendo? E eu comecei a orar para expulsar aquele espírito contrário. Eu falei, tem alguma coisa que está colocando isso na minha mente, e é sem motivo.
Eu não tinha motivo para pensar naquelas coisas. E, irmãos, eu comecei a orar e expulsar. Depois eu entrei em casa, eu peguei o óleo, eu ungi a Carol. Falei, agora a gente precisa expulsar isso. Se está também trazendo enfermidade. E ela parou de tossir. Nós oramos expulsando. Eu orei expulsando aquele espírito contrário que quer trazer, sei lá, um desânimo, até depressão. Falei, Senhor, eu não aceito isso na minha casa. Eu não aceito isso na minha casa. E nós temos de colocar isso em prática, sabe? Porque todas as vezes que nós vamos fazer a vontade do Senhor, não é só uma guerra física que nós estamos travando. Irmãos, para trazer uma mensagem aqui, existe uma guerra espiritual. Toda semana que eu estou com a Drachá, acontece alguma coisa lá em casa. Toda semana. Toda semana. E para nós sentarmos, quando eu estou sentado ouvindo, também existe uma guerra para tirar a nossa atenção. De prestar atenção naquilo que o Senhor tem. Porque às vezes a palavra do Senhor, existe um ponto da mensagem que o Senhor deseja tratar conosco, e os espíritos que nós não vemos, os espíritos que nós não estamos vendo, estão operando para nós não prestarmos atenção. Porque não é só a mensagem. Porque tudo que é feito e criado aqui é por meio do som. É por meio da voz. Então nós estamos gerando em nossas vidas as coisas que trazendo à existência, coisas que não são, como se já fossem. Só que se nós perdermos a nossa atenção, nós vamos perder também as bênçãos que o Senhor deseja derramar sobre nós. Isso é durante todo o serviço, todo o tempo de oração. Os irmãos podem perceber quando nós falamos, eu vou orar, vem um monte de outras prioridades. Olha, eu vou separar um tempo de oração, vai acontecer mais um monte de coisa para você não orar. Porque existe uma guerra que nós não vemos, que Shaul HaShalach descreve como a verdadeira guerra. Ele coloca, olha, a nossa guerra não é contra carne e sangue. A verdadeira guerra é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Existe uma guerra maior que nós não estamos vendo. E aí você percebe, olha, por que está vindo isso? Pensamentos. De onde veio isso? Eu fiquei perguntando em casa, falei, de onde está vindo esses pensamentos? Eu falei, eu vou orar. Tem alguma coisa acontecendo e eu não estou vendo. Irmãos, quando eu terminei de orar, parece que a mente limpou. Limpou a minha mente. Limpou a minha mente. E ontem no Kabbalah Shabbat eu senti a presença do Senhor muito forte aqui comigo, enquanto nós estávamos louvando. Existe uma guerra a ser travada, espiritual, uma guerra que nós não podemos ver e que nós travamos com oração, com louvor, como nós cantamos, no louvor e oração que se quebrem as barreiras. No louvor e oração que se quebrem as barreiras. Antes de Yeshua ir para o Getsemane, ele louvou. Ele cantou um Halel, como está escrito. Ele terminou o seu data, ele cantou um Halel, e depois ele foi para o monte. O louvor nos fortalece. Muitas vezes nós negligenciamos essa ferramenta poderosa que é louvar o Senhor. Cantar ao Senhor, cantar a Ele. Nós somos fortalecidos quando nós estamos louvando o Eterno. Nós somos fortalecidos. Quando nós saímos para ministrar, e até antes do Mevi Shalom existir, quando eu saía para ministrar, tinha algo que preparava o ambiente onde nós estávamos para receber uma palavra, era o louvor. Às vezes nós chegávamos e a gente sentia o espírito do lugar ali, travando uma guerra, como se eu falei, tá amarrado. A gente falava, tá amarrado esse lugar, tá estranho. O negócio não tá fluindo bem. E depois do louvor, mudava tudo. Porque o louvor, ele nos eleva à presença do Senhor. É como se as pessoas estivessem tudo ali. Nós, muitas vezes nós estamos pensando só naquilo que é físico e estamos sofrendo. Porque nós não estamos lidando com o mundo espiritual à nossa volta. E uma vez os discípulos perguntaram, olha, nós tentamos expulsar aquele ali e não saiu. Alguns, Yeshua explicou, é com jejum e oração. Existe uma guerra, irmãos, porque se fosse tudo no natural, eles iam fazer e acontecer. E não é assim. Nós temos de nos preparar para aquilo que o Senhor deseja derramar. E tudo que nós fazemos aqui, nós influenciamos à nossa volta. Tudo. Se eu chegar aqui sem nenhum preparo, se eu não buscar o Senhor na minha casa, toda a congregação vai sentir. Porque nós temos responsabilidade coletiva uns com os outros. O Senhor, Ele escolheu fazer do homem da mesma forma que no tempo da Babilônia, antes da Babilônia existir, na verdade, o lugar foi conhecido como Babel, confusão, porque o Senhor confundiu a língua das pessoas para que elas não continuassem unidas no propósito de fazer o mal.
E o Senhor confundiu, dividiu as nações para que aquilo não acontecesse. Hoje Ele deseja nos unir para fazermos o bem. Da maneira correta. O ser humano se uniu uma vez para fazer o mal. E o Senhor o dividiu. E hoje Ele deseja unir o ser humano novamente, a humanidade de novo, para fazer o bem. Se nós nos colocarmos na presença dEle. Quando nós seguimos caminhos de isolamento porque nós pensamos, nós não precisamos uns dos outros, eu não tenho responsabilidade com ninguém. Geralmente, nós vamos viver situações de traumas, de perigo. E eu quero ler com os irmãos Bereshit, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13, versículo 5. Se puderem abrir as escrituras, vamos ler juntos. Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 5 em diante. Diz assim: Lot, que viajava com Avram, também possuía rebanhos, gado, tendas. Mas a terra não conseguia sustentar a convivência dos dois, pois seus bens eram muitos para permanecerem juntos. Além disso, surgiu uma discussão entre os pastores de Avram e os pastores de Lot. Então, primeiro, o problema é entre os pastores de um e do outro. Mas eu não tenho problema contigo. Mas existe uma influência de quem está conosco à nossa volta. Continuando. O Kenani, o cananeu, e o Perizi, o ferezeu, ainda viviam na terra. Então a Torá já coloca, olha, ainda tinha outras pessoas estranhas ali no meio. Influência. Versículo 8. Avram disse a Lot: que não haja, por favor, discussão entre mim e você, ou entre os meus pastores e os seus, pois nós somos parentes. Não está a terra toda à sua vista? Por favor, separe-se de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, eu me dirigirei para a esquerda. Irmãos, isso aqui gerou consequências para o futuro dos dois. Porque se nós lermos logo no capítulo seguinte, teve uma guerra. E Lot foi levado como prisioneiro durante essa guerra. E Avram, para proteger o seu sobrinho, se envolveu na guerra. Ele foi vitorioso, o Senhor libertou, mas teve consequência. Posteriormente, nós sabemos que as cidades que Lot escolheu para si foram destruídas. E mais uma vez Avram foi lá interceder: Senhor, que o Senhor destruiria toda a cidade por causa de alguns. Se tivessem 50, ele vai reduzindo o número, não tinha nem 10 pessoas para poder salvar aquela cidade. Depois disso, o que aconteceu com Lot? As filhas dele deram bebida para ele, embriagaram o pai, e ele engravidou as 2 filhas. Tudo consequência. E os 2 filhos que nasceram, Moab e Amon, que se tornaram inimigos de Israel. Vamos continuar a leitura. Versículo 10. Lot levantou os seus olhos e viu que toda a planície do Iarden era bem irrigada antes de Adonai destruir Sidom e Amorá. Era semelhante ao jardim de Adonai, como a terra do Egito. Olha os sinais que tinha. Era como a terra do Egito, em direção a Tsoar. Por isso, Lot escolheu para si toda a planície do Iarden e viajou na direção leste. E assim eles separaram-se um do outro. Avram viveu na terra de Canaã, e Lot viveu nas cidades da planície, montando a tenda perto de Sidom. Entretanto, os homens de Sidom eram maus, cometiam pecados graves contra Adonai. Até aqui. Irmão, se aquele problema tivesse sido resolvido, se Lot ponderasse: eu estou sendo abençoado por causa do meu tio, por que eu vou me distanciar dele? Nada de toda uma série de consequências que perduram até os dias de hoje. Os descendentes de Lot estão aqui. Seriam evitadas. Mas ele escolheu o processo da separação, da divisão. O Senhor não tem para que nós nos dividamos. O Senhor não tem para que nós sejamos influenciados pelo mal que está à nossa volta. Nós precisamos buscar. Em nenhum momento nós vemos aqueles fazendo o quê? Nós vamos orar, buscar o Senhor. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Irmãos, nós tomamos muitas atitudes sem orar.
Nós precisamos buscar o Senhor. Quantas portas nós fechamos porque nós não oramos? Nós precisamos buscar o Senhor, nós temos responsabilidade coletiva. A escolha que Lot fez, talvez ele pensasse assim, eu vou para longe do meu tio e nada mais vai acontecer entre mim e entre ele. Ele estava enganado, porque a escolha dele influenciou na vida do tio dele, para o futuro. Eu quero compartilhar, para nós fecharmos, um último texto com os irmãos, que está em Mishlei. Vamos abrir as escrituras. Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 11. Diz assim, na versão judaica está escrito assim: pessoas de bom senso são tardias em irar-se, e a glória para elas negligenciar uma ofensa. Eu quero ler este texto na OJB, que é muito parecido também com a Almeida, que diz assim: o homem sábio adia a sua ira, e sua glória é superar a transgressão, ou passar por cima, que tem no sentido aqui do contexto, superar a transgressão. Irmãos, é a nossa glória. Ainda algumas traduções vão colocar aqui, perdoar injúrias. É glória para nós perdoar. Superar transgressão. Se nós não fizermos isso, não tem como nós sermos um agente do bem, um agente do Senhor nessa terra, sem superar transgressão que as pessoas podem cometer contra nós. Assim como também nós cometemos contra o Eterno e contra as pessoas. Eu sei que não é algo natural. Não é sempre que nós vamos acordar dizendo: hoje eu vou perdoar alguém. Hoje eu vou superar o que fizeram contra mim. Hoje eu vou superar um erro que cometeram contra a minha família. Nem sempre nós vamos acordar pensando nisso, tendo essa vontade natural. E existe sempre um espírito contrário. Eu estudando a Paraxá dessa semana, ao mesmo tempo que o Senhor falava: olha, levante juízes. Em seguida ele falava: olha, mas toma cuidado para não perverter a justiça. Aí ele fala: olha, quando vocês levantarem juízes, honrem esses juízes, esses oficiais. Mas cuidado que vai ter rebelde. E esses rebeldes têm pena de serem... pena de morte, caso alguém não obedeça a uma autoridade do povo. Na mesma paraxá, o Senhor vai falar: olha, quando estiverem na terra e vocês quiserem levantar um rei, ele vai ser assim, 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 mas toma cuidado para ele não ter muitos cavalos, para ele não ter muitas mulheres. E descreve tudo ali que Shlomo cometeu de errado na vida dele. E na mesma paraxá, o Senhor vai falar sobre as cidades de refúgio para alguém que matasse uma pessoa por acidente. E o Senhor fala: mas toma cuidado, porque talvez tenham assassinos que de fato mataram com intenção, e eles vão querer ir para essa cidade de refúgio. Existe sempre um espírito contrário. Quando o Senhor te dá instrução para fazer o bem, vai ter sempre um contra-argumento. Não, quer saber? Não vou perdoar não vou fazer isso não. Não merece. Sempre que o Senhor nos der uma instrução, Ele vai falar: toma cuidado. Esses dias ainda a gente, orando, a liderança compartilhou do Mevi Shalom: orem para que eles não levem uma presença vazia. O Senhor está nos levando para os lugares, nós temos de orar para não chegarmos lá vazios. Isso é o que a gente entende de imediato, mas muito mais pode ter aí. Sempre existe um espírito contrário, sempre existe uma militância contra aquilo que nós temos de fazer. Por isso que o Senhor, Ele dá instrução, na mesma paraxá Ele vai falar: olha, eu vou dar guerra, eu vou dar vitória sobre as guerras, quando estiverem guerras, nós sempre travamos guerras aqui, né? Eu vou dar vitória a vocês, mas antes de vocês partirem para a guerra, falem com o povo: tem alguém aqui que acabou de se casar, tem alguém aqui que tem uma vinha, tem alguém aqui que está com medo, volte para casa. Porque existe isso, existe um espírito contrário a tudo que nós vamos fazer. E ele pode nos influenciar, nos tirar da vitória que o Senhor quer entregar às nossas vidas. Então, todas as vezes, nós precisamos estar atentos a isto.
Quando o Senhor nos chama, nós precisamos entender que se levantam as oposições. Sempre vai se levantar a oposição. O mal vai usar o que tiver disponível, ou quem estiver disponível. Se ele não usar pessoas, ele vai tentar colocar palavras na nossa mente de desânimo. E nós precisamos colocar diante do Senhor: Senhor, eu estou com isso aqui na minha mente, eu não aceito. Mas se o Senhor deseja me instruir de alguma forma, me deixa saber para que eu entenda o que o Senhor deseja fazer. E todos nós temos responsabilidades, uns com os outros, sobre isto. Porque a forma como eu vejo, se eu estiver corrompido, eu vou influenciar as pessoas à minha volta, porque cresce. O mal também cresce, irmãos. O Senhor deseja nos levantar em unidade para realizarmos aquilo que Ele deseja. E para isso, nós vamos precisar nos posicionar da forma certa, do modo que Ele deseja, e realizar a sua vontade, no nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Senhor nosso Pai, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, dando graça pela Tua palavra, pelo ensino que o Senhor nos deu hoje, com a paraxá dessa semana. Eu peço a Ti, no nome de Yeshua HaMashiach, ajuda para fazermos o que o Senhor deseja. Nos ajude com a nossa mente, essa guerra, a nos santificarmos, a tomarmos decisão, tomarmos atitudes, Pai, que vai nos trazer, vai nos levar mais próximos de Ti, no nome de Yeshua HaMashiach. E derrama sobre nós o Teu Espírito. Pai, muitas vezes nós ficamos céticos com tanta coisa. E o que nós estamos fazendo aqui então, Pai? Orando, quando nós não estamos Te vendo. Nos ajuda, Senhor, no nome de Yeshua HaMashiach, a nos posicionarmos diante de Ti, sabendo que a nossa guerra é contra o mundo que nós, a maior parte do tempo, não podemos ver. Nos ajuda, Senhor, muda as nossas vidas, tira de nós toda a desconfiança, Pai, tudo aquilo que vai trazer a divisão no nosso meio, vai impedir que o Senhor possa operar, no nome de Yeshua HaMashiach, e sermos como o Teu Filho que estava ali com os 12, confiando nos 12, confiando tarefas, ministérios a cada um dos 12, mesmo sendo eles pessoas que precisavam de transformação e conversão em tantas áreas. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos na Tua direção, passo a passo, para podermos viver estes processos, no nome de Yeshua HaMashiach, na Tua presença, sabendo que o Senhor é poderoso e que se nós estivermos na posição certa, o Senhor fará cumprir toda a Tua palavra. Nos ajuda, eu lhe peço, no nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja. No próximo Shabat, nossa próxima atividade, dia 6 ou 9, nós teremos uma única paraxá, Kitetse, que nos ensina como um soldado do povo de Israel deveria agir quando capturasse uma mulher dentre os inimigos e desejasse se casar com ela. A Torá continua nos ensinando sobre as várias mitzvot, os vários mandamentos que cobrem uma vasta gama de situações. Relata os direitos especiais de herança do primogênito, nos ensina sobre o caso do filho teimoso e da importância de respeitar o que pertence a outras pessoas. A Torá nos orienta que não devemos usar roupas com tecidos misturados e descreve então a consideração especial que devemos dar aos órfãos e às viúvas. E assim segue. Eu convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale com cada um de vocês poderosamente, no nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Tema dessa mensagem aí, responsabilidade coletiva, né? Nós precisamos entender que, embora muitas pessoas acreditem, né, nos seus enganos, que tem muitas escolhas, nós não temos muitas escolhas, né? Não temos. Nós já tratamos isso aqui com vocês, né? O Senhor diz que Ele coloca diante de nós a vida e a morte. E Ele recomenda que a gente escolha a vida. Escolha a vida. Por quê? Porque a morte é o caminho natural para todo mundo. Então a gente só tem uma escolha. Nós não temos nem duas. E o que ocorre? Infelizmente, muitas pessoas ainda não compreenderam a mensagem, a necessidade de estarmos unidos uns para com outros com responsabilidade.
Irmãos, ou anota esse dia e o que eu estou dizendo vai se cumprir. Aliás, já começou. Então não tem nenhuma expertise sobrenatural para saber disso. Ou as pessoas decidem se unir uma com as outras por amor, ou elas vão ser fundidas, contrária à própria vontade, à dor. Já começou. Já começou. Muitas pessoas de famílias que nem se falavam estão aí desesperadas correndo junto agora. Tentando ajudar quem está sofrendo em cima de uma cama. Você tem entendimento. Não espere se voltar para o Senhor quando você estiver paralisado em cima de uma cama, questionando Ele. O que está ocorrendo com você é resultado das suas próprias escolhas. Se volta para Ele agora. Se una com quem você precisa se unir em amor. Porque o sistema vai fundir as pessoas, ainda que contrária à vontade delas, na dor.